No vasto salão da mansão em Alfama, Lisboa, onde o eco dos sinos da Sé velava à noite, João Salazar, o bilionário implacável que construíra um império de vinhos do Douro com mãos de ferro, fingiu um sono profundo na poltrona de veludo carmesim. Seu coração, endurecido por anos de traições nos salões de negócios, batia com uma suspeita venenosa. O filho da sua fiel criada, Pedro, aquele rapaz de olhos castanhos que varria os pisos com uma graça que parecia desafiar a gravidade, seria ele mesmo o ladrão que espiava seus segredos. Mas quando Pedro se aproximou, tremendo como uma folha ao vento do Tejo, e em vez de roubar, inclinou-se para beijar sua mão com uma ternura que rasgou o silêncio, João congelou, não de raiva, mas de um calor proibido que subia pelo peito, questionando tudo o que ele achava saber sobre si mesmo. Aquele beijo, leve como o orvalho da manhã em Sintra, não era de um ladrão, mas de um coração partido que via no patrão um farol em meio à tempestade. Pedro, com 25 anos e uma alma de poeta escondida sob o avental puído da mãe, crescera nas sombras daquela casa, onde as paredes de azulejos azuis sussurravam histórias de amores antigos e proibições modernas. Sua mãe, Dona Rosa, a criada que servira à família Salazar por 3 décadas, sempre o alertara: meu filho, os ricos têm corações de pedra, e o Sr. João é o mais duro de todos. Mas Pedro, com sua orientação que o mundo ainda rotulava como pecado em sussurros de vizinhos católicos, não podia ignorar o vazio nos olhos de João, um homem de 40 anos, viúvo recente, que comandava salas de reunião em Porto com punho cerrado, mas voltava para casa e se perdia em garrafas de Porto solitárias. João piscou devagar, fingindo acordar com um gemido fingido, mas o ar entre eles já estava carregado de eletricidade. O que fazes aqui a esta hora, rapaz? Perguntou ele, a voz rouca como o fado que ecoava das ruas abaixo. Pedro recuou, o rosto corando sob a luz fraca do candeeiro de cristal. Perdão, senhor. Eu só vim ver se precisava de algo. A mamãe disse que o senhor parecia cansado depois da reunião com os investidores franceses. Mentira. Pedro viera porque ouvira o choro abafado de João na noite anterior, após o telefonema da ex-mulher que o abandonara por um amante mais jovem. Ele viera porque, em segredo, sonhava em curar aquela ferida com palavras que nunca ousara dizer. Os dias seguintes foram um labirinto de olhares roubados. João, obcecado agora não por suspeitas, mas por uma curiosidade que o aterrorizava, começou a observar Pedro com uma intensidade nova. O rapaz, que estudava arte na Universidade de Lisboa à noite, pintava murais escondidos no sótão da mansão, cenas de diamantes entrelaçados nas praias do Algarve, onde o mar beijava as falésias sem julgar. Uma tarde, enquanto Rosa preparava o bacalhau à brás na cozinha, João subiu as escadas rangentes e encontrou Pedro debruçado sobre uma tela, pincel na mão, suor perolando a testa. Isso é belo, murmurou João, aproximando-se mais do que pretendia. Pedro virou-se, os olhos brilhando como o sol no mosaico de São Bento. É sobre aceitação, senhor. Sobre amar sem medo do que os outros pensam. As palavras pairaram, pesadas, e João sentiu um aperto no peito. Ele, que crescera em uma família conservadora de vinicultores no Douro, onde homem de verdade significava casar e procriar, nunca questionara sua própria alma até aquele momento. Mas o destino, caprichoso como o vento de Cabo da Roca, trouxe o primeiro conflito. Durante um jantar de gala na mansão, com convidados de elite lisboetas, banqueiros de fato cinza e socialites com colares de pérolas, Pedro servia os vinhos, mas um copo escorregou de sua mão trêmula, estilhaçando-se aos pés de um deputado conservador conhecido por seus discursos contra os direitos LGBTQ+. O homem riu, alto e cruel. Cuidado, rapaz. Não queremos acidentes como os seus. Desvios. O salão congelou. Rosa, no canto, apertou o avental, lágrimas nos olhos. João, à cabeceira da mesa, sentiu a raiva ferver, não pelo copo, mas pelo veneno nas palavras. Ele se levantou, voz como trovão: saia da minha casa. Agora. Ninguém insulta quem trabalha honestamente aqui. O deputado saiu bufando, mas o dano estava feito. Pedro fugiu para o jardim, onde as oliveiras antigas sussurravam consolo, e João seguiu, o coração martelando. Por que fez isso, senhor? Eles vão falar. Vão dizer que o senhor é. Pedro parou, as palavras engasgadas. João encarou, a lua cheia iluminando o rosto marcado pela dúvida. Que eu sou o quê? Como tu? Gay. A palavra saiu crua, e Pedro baixou a cabeça. Sim. E eu sou. Sempre fui. Minha mãe sabe, mas o mundo. O mundo em Portugal ainda ri de nós, como se fôssemos uma piada em vez de pessoas. João estendeu a mão, hesitante, tocando o ombro de Pedro pela primeira vez, um toque que enviou faíscas pelo ar úmido da noite. Eu não sei o que sou, Pedro. Mas sei que o que vi naquela noite, quando fingi dormir. Aquilo me mudou. Eles ficaram ali, em silêncio, o primeiro fio de uma teia de emoções que os enredaria para sempre.
A manhã seguinte trouxe uma trégua ilusória. Rosa, com sua sabedoria de mulher que vira impérios nascerem e caírem nas cozinhas das casas ricas, preparou um pequeno almoço simples, pão de milho com queijo da Serra da Estrela e café forte como o fado de Amália Rodrigues. Obrigada, senhor, pelo que disse ontem, murmurou ela para João enquanto limpava a mesa. Ele acenou, distraído, os olhos vagando para a janela onde Pedro varria as folhas caídas do plátano centenário. Ele é um bom rapaz, meu Pedro. Sonha grande, mas o mundo não facilita para os como ele. João engoliu em seco, sentindo o peso daquelas palavras. Ele, que negociava milhões em contratos de exportação para o Brasil e Angola, de repente se via pequeno diante de um amor que nem compreendia. Pedro, por sua vez, mergulhou no trabalho com fúria renovada, mas sua mente era um turbilhão. Na universidade, entre aulas de História da Arte Renascentista, ele rabiscava esboços de João, não o bilionário frio das capas de revistas como a Visão, mas o homem vulnerável que defendera sua honra na frente de todos. É loucura, confessou ele à sua única amiga próxima, Sofia, uma lésbica abertamente ativista que organizava marchas do orgulho em Lisboa. Elas se encontraram no Café à Brasileira, no Chiado, onde o aroma de pastéis de nata misturava-se ao burburinho de turistas. Ele te defendeu, Pedro. Isso não é nada. É um sinal. Mas cuidado, os ricos como ele têm camadas de medo mais grossas que as muralhas de Óbidos. Pedro riu, amargo, medo. Eu sou o que tem medo de ser demitido por um olhar errado. Enquanto isso, João convocou uma reunião de emergência com seu advogado em um escritório com vista para o Castelo de São Jorge. Investiga aquele deputado. Quer saber tudo sobre suas contribuições para causas anti-LGBTQ+. E prepara um donativo anónimo para a ILGA Portugal. O advogado ergueu a sobrancelha, mudança de coração, João. Depois do divórcio, pensei que você se tornaria um ermita no Douro. João sorriu forçado, mas por dentro, o beijo na mão de Pedro ecoava como uma melodia insistente. Ele precisava testá-lo mais, não por desconfiança, mas para entender esse puxão no peito que o fazia questionar sua vida inteira. O teste veio inesperado. Naquela noite, uma tempestade atlântica rugiu sobre Lisboa, trovões iluminando o céu como flashes de julgamento divino. João, insone, desceu à cozinha em busca de uísque e encontrou Pedro encolhido na mesa, chorando baixinho sobre um caderno de desenhos. Ele me ligou, soluçou Pedro ao vê-lo, meu ex, de Coimbra. Disse que viu o escândalo no jornal online, filho de criada causa confusão em mansão de bilionário. Agora todos sabem que sou gay, e ele? Ele riu, disse que mereço. João sentou-se ao lado dele, o cheiro de chuva misturando-se ao de terra molhada do jardim. Pela primeira vez, ele não foi o patrão, foi apenas um homem. O mundo é cruel, Pedro. Mas nem todos nele são monstros. Ele hesitou, então cobriu a mão de Pedro com a sua, um gesto simples que detonou uma bomba de emoções. Pedro ergueu os olhos, úmidos, e neles João viu não piedade, mas uma faísca de esperança. O senhor não entende. Eu vejo em si alguém que luta contra si mesmo, como eu luto todos os dias. As palavras cortaram fundo. João recuou, mas não antes de Pedro inclinar-se e roçar os lábios em sua bochecha, um beijo de gratidão que queimou como vinho envelhecido. Boa noite, senhor, sussurrou Pedro, fugindo escada acima. João ficou ali, petrificado, o coração acelerado como se tivesse corrido a maratona de Lisboa. Ele subiu para seu quarto, mas o sono não veio, em vez disso, veio a dúvida, era curiosidade, ou o despertar de algo mais profundo, algo que a sociedade portuguesa, ainda presa em tradições católicas, rotularia como escândalo. Dias se passaram em uma dança sutil. João começou a convidar Pedro para conversas casuais, sobre vinhos do Alentejo, sobre as festas de São João no Porto, sobre os morais de Pedro inspirados em Essa de Queiroz. Rosa observava, um sorriso escondido nos lábios enrugados, meu menino floresce, graças a Deus. Mas o conflito maior espreitava. Um tabloide, o Correio da Manhã, publicou uma nota sensacionalista, bilionário Salazar expulsa deputado por defender desviante em jantar de elite. As redes sociais explodiram, alguns aplaudiam João como herói progressista, outros o acusavam de lavagem de imagem para a agenda gay. João, isolado em sua mansão, sentiu o peso do julgamento. Ele chamou Pedro ao escritório, porta fechada. Isso é por tua causa. Minha reputação. Meus negócios no Conservador de Ouro. Pedro empalideceu, eu nunca pedi nada, senhor. Se quer que eu vá embora. Não, explodiu João, mais alto do que pretendia. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Ele se aproximou, as mãos tremendo, e pela primeira vez, tocou o rosto de Pedro deliberadamente. Fica. Porque eu. Eu preciso entender isso.
nós. Pedro fechou os olhos, uma lágrima escorrendo, e nesse momento, o primeiro beijo verdadeiro aconteceu, tímido, exploratório, sob a luz dourada do abajur de latão. Foi como provar o primeiro néctar de uma videira antiga, doce, inebriante, aterrorizante. Mas logo após, João recuou, pânico nos olhos. Isso não pode ser. Eu era hétero. Casado. Pai de uma filha que me odeia por causa do divórcio. Pedro assentiu, coração partido, eu sei. Mas o amor não pergunta permissão. O clímax daquela semana veio com uma visita surpresa. A filha de João, Ana, de 20 anos, estudante em Madrid, chegou furiosa, bagagem na mão. Pai, o que é isso no jornal? Você, defendendo um criado gay. Está tentando provar algo depois da mamãe te deixar. João, exausto, tentou explicar, mas Ana viu Pedro na escada e conectou os pontos errados. É ele? Você e o filho da Rosa. Isso é nojento. O que os avós diriam no Douro? As palavras foram facas. Pedro ouviu tudo do corredor, e fugiu para o sótão, trancando a porta. João confrontou a filha, sai daqui, Ana. Você não entende nada de amor verdadeiro. Ela partiu chorando, prometendo nunca voltar. Sozinho com Pedro naquela noite, João subiu ao sótão. Encontrou-o pintando furiosamente, cores vermelhas e azuis borradas como uma tempestade emocional. Eu sinto muito, disse João, voz quebrada. Pedro virou-se, pincel caindo, não sinta. É o preço de ser quem somos. Mas eu te amo, João. Não o bilionário, o homem por baixo. João o puxou para si, e eles se abraçaram pela primeira vez, corpos tremendo no ar poeirento do sótão. Foi o nascimento de algo real, frágil como cristal de Valência, mas forte como as raízes das sobreiras alentejanas. A calmaria pós-tempestade era ilusória, como o sol de inverno que aquece mas não dura. João e Pedro navegaram os dias seguintes em um limbo de toques roubados e conversas sussurradas, um café compartilhado na varanda ao amanhecer, um passeio disfarçado pelo bairro da Moraria, onde o fado nascente ecoava de janelas abertas. Pedro ensinou João a ver Lisboa não como um mapa de negócios, mas como uma tapeçaria de almas, os azulejos que contavam histórias de moriscos e cristãos unidos no amor proibido, as ruas estreitas onde casais do mesmo sexo caminhavam de mãos dadas desde a legalização do casamento em 2010, mas ainda enfrentavam olhares enviesados de gerações mais velhas. Entretanto, o passado de João, como um vinho azedo esquecido na adega, começou a fermentar problemas. Um telefonema de seu sócio no Douro, o velho Manuel, que gerenciava as vinhas familiares. João, os rumores estão matando os pedidos. Os compradores tradicionais, aqueles padres e latifundiários, boicotam por causa da tua defesa do invertido. Vem cá, resolve isso antes que o império desabe. João sentiu o estômago revirar. Ele voou para o norte no dia seguinte, deixando Pedro com um beijo apressado na porta. Volto em 2 dias. Aguenta firme. Pedro assentiu, mas o vazio da mansão sem ele era como uma tela em branco. Em Pedro, a ausência avivou fantasmas. Ele recebeu uma mensagem de Sofia: Ei, poeta, tem uma exposição de arte GLBT em Belém amanhã. Vem. Pode-te distrair. Ele foi, coração pesado, entre quadros de artistas como Paulo Capela, que capturavam a dor da marginalização em traços ousados. Lá, reencontrou seu ex, Tomás, agora um curador de galeria em ascensão, com um novo namorado ao lado, um modelo loiro que ria alto de piadas internas. Pedro. Ouvi sobre teu escândalo na mansão. Ainda servindo ricos enquanto sonha em expor. Patético. As palavras doeram como sal em ferida aberta. Pedro fugiu para o mosteiro dos Jeronimos, sentando-se nos degraus frios, lágrimas misturando-se à garoa fina. Enquanto isso, em peso da régua, João enfrentava o inferno particular. No solar ancestral, com paredes cobertas de retratos de Salazares hétero e devotos, Manuel o confrontou: é verdade. Tu e o rapaz da tua criada. Isso é loucura, João. Lembra-te da tua herança, casamentos arranjados, filhos legítimos. A tua falecida esposa se reviraria no túmulo. João explodiu: minha esposa me deixou por um homem, Manuel. E eu? Eu encontrei algo real com Pedro. Algo que me faz sentir vivo pela primeira vez. O sócio riu, incrédulo, vivo. Isso é confusão de meia-idade. Pensa na Ana, ela já te odeia o suficiente. As palavras ecoaram, e João passou a noite bebendo Porto Puro, questionando se valia a pena arriscar tudo por um amor que mal começara. De volta a Lisboa, João encontrou a mansão vazia. Rosa, preocupada, contou:
Meu menino saiu ontem, triste como nunca. Disse algo sobre uma exposição. Pânico subiu pela espinha de João. Ele dirigiu como um louco pelas ruas molhadas até Belém, o Tejo Negro refletindo luzes trêmulas das docas. No mosteiro, encontrou Pedro encolhido, abraçado aos joelhos. O que aconteceu? Perguntou João, ajoelhando-se na pedra fria. Pedro desabafou tudo, o ex, as zombarias, a dúvida se merecia um amor como o dele. João puxou para si, tu mereces o mundo, Pedro. E eu? Eu lutei com demónios no Douro, mas voltei por ti. Porque este sentimento, seja o nome que tiver, é mais forte que qualquer tradição. Eles caminharam de volta de mãos dadas, invisíveis na multidão noturna, parando em uma tasca para comer sardinhas assadas e beber vinho verde gelado. Ali, sob guirlandas de luzes de Natal precoces, João confessou, eu sempre soube, no fundo. Na juventude, tive um amigo em Coimbra. Mas enterrei isso. Agora, contigo, não posso mais. Pedro sorriu, pela primeira vez sem sombras, então desenterremos juntos. Foi o momento de maior intimidade emocional, não toques, mas almas nuas, tecendo promessas sob o céu estrelado. Mas o destino, sempre tramando, trouxe o próximo golpe. Ana ligou, voz embargada, pai, eu vi as fotos online. Vocês dois em Belém. Eu errei. Mas o vovô Manuel me contou tudo. Ele está doente, de raiva. Vem ao Douro, por favor. João sentiu o chão sumir. Pedro, ao lado, apertou sua mão, vai. Eu fico. João partiu ao amanhecer, mas prometeu, isso não acaba aqui. No Douro, o solar era um túmulo de silêncios. Manuel jazia na cama, pálido, o coração fraco como as vinhas secas pela seca recente. Eu te criei como filho, João. Não posso morrer vendo-te destruir tudo, murmurou o velho. Ana chorava no canto, dividida entre lealdade filial e uma curiosidade crescente sobre o tal Pedro. João sentou-se ao lado da cama, voz firme, tio, o amor não destrói. Ele constrói. Pedro me ensinou isso, a ver além das aparências, como tu me ensinaste a ver o potencial nas uvas azedas. Manuel fechou os olhos, uma lágrima escorrendo. Então. Traga-o aqui. Deixe-me ver o homem que te mudou. João ligou para Pedro imediatamente, e horas depois, o rapaz chegou de trem, exausto mas radiante, com um buquê de flores silvestres do Alentejo. O encontro foi tenso, Manuel, fraco, estendeu a mão trêmula, Pedro beijou com respeito. Eu cuido dele, senhor. Como ele cuida de mim. Ana observava, olhos arregalados, e no fim, sussurrou para o pai, ele parece genuíno. Desculpa, pai. Foi uma vitória pequena, mas o primeiro passo em direção à aceitação familiar. De volta a Lisboa, fortalecidos, João e Pedro enfrentaram o mundo juntos. João anunciou publicamente seu apoio à causa LGBTQ+, doando para centros de apoio em Faro e Coimbra. Os negócios oscilaram, alguns clientes fugiram, mas novos, progressistas de Lisboa e Porto, vieram. Pedro, encorajado, submeteu seus murais para uma exposição no MAD, o Museu de Arte, Tecnologia e Sociedade. É sobre nós, disse ele a João na vernissage, onde convidados em trajes chiques admiravam as telas de diamantes entrelaçados nas falésias da costa vicentina. Mas o maior conflito ainda pairava. A sociedade portuguesa, com suas raízes católicas profundas, não perdoava facilmente. Um grupo conservador, liderado pelo deputado expulso, organizou uma campanha difamatória, espalhando boatos de que João comprara o silêncio de Pedro com dinheiro sujo. Jornais sensacionalistas publicaram fotos borradas de seus passeios, títulos gritando escândalo no Tejo, bilionário e criado em romance ilícito. Pedro recebeu ameaças anônimas, volte para o armário ou suma, e Rosa, aterrorizada, implorou, fugem, meu filho. Para a Espanha, para onde for. João, furioso, contratou investigadores e processou o grupo por difamação. Mas o stress cobrou seu preço. Numa noite chuvosa, ele sofreu um ataque de pânico no escritório, caindo de joelhos, ofegante. Pedro o encontrou assim, e em vez de pânico, cantou baixinho um fado de saudade, embalando-o até a calmaria. Nós superamos isso, murmurou Pedro. Juntos. O julgamento foi um circo midiático, montado no Tribunal de Lisboa, onde colunas de mármore ecoavam os flashes das câmaras como tiros de fuzilaria. João, impecável em seu fato azul marinho, subiu ao banco das testemunhas, mas era Pedro quem roubava o fôlego da galeria, de camisa branca simples, colarinho aberto revelando a tatuagem discreta de uma âncora no pescoço, símbolo de sua herança alentejana. O advogado do deputado, um homem de bigode grisalho e sotaque transmontano, atacou, Sr. Salazar, admita,
isso é uma farsa para ganhar simpatia liberal. Você, um homem de família tradicional, com um criado gay. Ridículo. João ergueu o queixo, voz e quando como vinho em taça de cristal. Ridículo é julgar o amor alheio como se fosse um contrato de negócios. Pedro não é criado, é meu parceiro, meu igual. E sim, sou gay. Sempre fui, só demorei a ver. A galeria murmurou, repórteres digitando furiosamente. Pedro, ao lado, sentiu orgulho inchar no peito, mas também medo, o mundo agora os via, expostos como peixes em rede. O juiz, uma mulher de meia-idade com olhos sábios como os de uma estátua de Camões, bateu o martelo, basta de preconceito neste tribunal. Prosiga com fatos, não com moralismos. No fim, o grupo foi condenado a retratação pública e multa pesada, mas o dano à alma era invisível. Saindo do tribunal, cercados por manifestantes, alguns com cartazes, amor é amor, outros gritando, Deus não aprova, João e Pedro se abraçaram publicamente pela primeira vez, um beijo breve mas desafiador sob o sol de primavera. A vitória trouxe uma onda de apoio inesperada. Ativistas de todo Portugal enviaram mensagens, Sofia organizou uma festa no Bairro Alto, com drag queens cantando Madonna em português e taças de gin erguidas em brinde. Ana veio de Madrid, agora com um namorado próprio que a fizera questionar suas próprias certezas, e sussurrou para Pedro, obrigada por trazer meu pai de volta. Rosa, radiante, cozinhou um banquete, cozida à portuguesa, com carnes tenras e batatas que derretiam na boca. Meu menino, tu és a luz desta casa, disse ela, beijando a testa dele. Mas o idílio foi interrompido por uma reviravolta cruel. Durante a festa, um convidado bêbado, um antigo colega de negócios de João, aproximou-se de Pedro, copo na mão trêmula, sabes, rapaz, eu sempre soube do teu jeitinho. Mas o João? Ele é só confuso. Aposto que em um mês, volta para as mulheres. As palavras foram veneno lento. Pedro riu no momento, mas à noite, sozinho em seu quarto modesto nos fundos da mansão, duvidou. E se for verdade? Eu, o filho da criada, nunca serei suficiente para um mundo que o idolatra. Ele escreveu uma carta, mãos tremendo, João, nosso amor é belo, mas o teu mundo me esmaga. Deixa-me ir, para não te prender. Na manhã seguinte, João encontrou a carta na mesa do café. Seu coração parou, era como reviver o dia em que sua esposa partira, deixando um bilhete frio. Ele correu para o quarto de Pedro, encontrando-o arrumando a mala pequena. Não. Isso não acaba assim, gritou João, voz quebrada. Pedro virou-se, olhos vermelhos. Tu mereces alguém que caiba no teu pedestal, não um artista pobre com cicatrizes de rejeição. João agarrou pelos ombros, meu pedestal é vazio sem ti. Tu me salvaste, Pedro, do meu orgulho, da minha solidão. Lembra-te da noite da tempestade. Tu cantaste para mim. Agora, deixa-me cantar para ti. Ele puxou Pedro para o jardim, onde o sol filtrava pelas folhas de laranjeira, e ali, improvisou uma declaração, recitou versos de Fernando Pessoa, amo-te como amo a liberdade, com a dor de quem a perde. Pedro riu através das lágrimas, e eles caíram de joelhos na grama úmida, abraçando-se como náufragos em terra firme. Foi o ponto de virada, não mais testes ou dúvidas, mas compromisso cru, nascido da dor. Meses passaram, e o amor deles floresceu em segredo e à luz do dia. João levou Pedro ao Douro pela primeira vez, não como convidado, mas como parceiro. Nas vinhas ondulantes, sob o céu violeta do pôr do sol, eles colheram uva juntos, mãos sujas de suco púrpura. Manuel, recuperado milagrosamente, observava da varanda, um sorriso relutante. Ele te faz bem, João. Como o sol faz às videiras. Ana, visitando, pintou um retrato deles, dois homens de mãos dadas contra o horizonte do rio, simbolizando resiliência. Pedro's exposição no mato foi um sucesso estrondoso. Título: Amores Proibidos, das sombras às falésias. As telas, inspiradas em sua jornada com João, atraíram multidões, críticos do público elogiando a autenticidade emocional, turistas tirando selfies. João, orgulhoso, comprou a peça central anonimamente, pendurando-a no salão da mansão como lembrete diário. Contudo, o maior teste veio de dentro. João descobriu que seu testamento precisava de mudanças, incluindo Pedro como herdeiro parcial, mas isso significava confrontar acionistas conservadores em uma assembleia em Porto. Ele é um risco, disse um diretor, público e volátil. João se levantou, voz trovejante, risco. Pedro é minha força. Quem não aceita, sai. Metade da sala aplaudiu, a outra, murmurou saídas. O império sobreviveu, menor mas mais puro. Em uma noite de verão, eles escaparam para o Algarve,
alugando uma casa nas falésias de Sagres, onde o Atlântico rugia como um amante ciumento. Ali, longe de olhares, dançaram na praia ao som de morna cabo-verdiana, pés na areia quente. Casemo-nos? Perguntou João, de joelhos na espuma das ondas. Pedro, rindo, sim, mas em Portugal, já podemos. Vamos fazer oficial. O casamento, discreto mas lindo, aconteceu em uma capela em Évora, com Rosa como madrinha, Ana como dama de honra, e Sofia cantando uma versão que era de Grândola, Vila Morena. Mas o paraíso tem serpentes. Pouco após a lua de mel, uma carta chegou. O ex de Pedro, Tomás, agora invejoso do sucesso, vazara fotos privadas antigas, nada explícito, mas sugestivas o suficiente para reacender fofocas. Ele me usou para subir, alegou Tomás em uma entrevista no Expresso. Pedro, devastado, confrontou-o em uma cafeteria no Chiado. Porquê? Eu te amei uma vez. Tomás riu amargo, porque tu segues em frente, e eu fico para trás. João, ao saber, voou para Lisboa e processou por invasão de privacidade, mas o dano era emocional. Pedro recaiu em inseguranças, questionando se seu passado o tornava sujo para João. Tu és perfeito nas tuas imperfeições, disse João, levando-o a um retiro em Sintra, entre palácios românticos e neblina mística. Ali, em um quarto com vista para o mar, eles conversaram horas, desfiando medos como fios de tapeçaria velha. Meu passado é parte de mim, como o teu divórcio é do teu, disse Pedro. João assentiu, e juntos, tecemos um futuro novo. O outono trouxe uma calmaria dourada, folhas de castanheiro caindo como confetes em festas de São Martinho. João e Pedro estabeleceram uma rotina que misturava o mundano e o mágico, manhãs de yoga no terraço da mansão, com o Tejo como testemunha, tardes de João em reuniões virtuais com vinicultores sustentáveis no Alentejo, enquanto Pedro lecionava oficinas de arte para jovens LGBTQ+, em um centro comunitário no Bairro Alto. Rosa, agora avó honorária da casa, contava histórias de sua juventude em Beja, onde amores secretos floresciam entre colheitas de cortiça. Ana, reconciliada, tornou-se ponte entre o velho e o novo mundo de João. Ela trouxe seu namorado, Miguel, um engenheiro espanhol com sotaque andaluz que adorava fado, e juntos, os quatro exploraram o porto, subindo a Torre dos Clérigos para ver o Douro serpenteando como um rio de vinho. Pai, tu pareces feliz, disse Ana uma noite, em um restaurante de francesinha fumegante. João sorriu, mão entrelaçada à de Pedro sob a mesa. É ele. Me ensinou a viver, não só a sobreviver. Mas o destino, Tselão impiedoso, urdiu uma trama mais sombria. Durante uma viagem de negócios a Angola, herança colonial que João agora via com olhos críticos, ele foi vítima de um assalto armado em Luanda. Seguranças o protegeram, mas o trauma o atingiu como uma maré alta, pesadelos de facas e gritos, pânico em espaços fechados. Voltando a Lisboa, ele se isolou no escritório, bebendo demais, afastando Pedro com friezas abruptas. Deixa-me sozinho, rosnava ele, quando Pedro tentava abraçá-lo. Pedro, magoado, buscou consolo em Sofia. Ele voltou, mas não é o mesmo. Como se o assalto tivesse aberto uma ferida que eu não alcanço. Sofia, sábia como um oráculo do Rocio, sugeriu terapia. O amor cura, mas não sozinho. Encontrem um conselheiro que entenda casais que er. Eles foram, relutantes, a um terapeuta em Alcântara, um homem de barba grisalha que ouvira confissões de ativistas do 25 de Abril. Sessões semanais desenterraram camadas, o medo de João de falhar como parceiro, e quando o divórcio, a insegurança de Pedro de ser o fraco na relação. Uma sessão pivotal veio após uma briga feia. João, estressado por um boicote renovado de importadores conservadores na França, acusou Pedro: tu queres que eu seja o herói gay perfeito, mas eu sou só um homem quebrado. Pedro rebateu, voz trêmula: e eu? Sempre o filho da criada, o acessório exótico. Eu te amo pelo que és, não pelo que o mundo espera. Eles saíram furiosos, mas o terapeuta os reuniu dias depois em um exercício, escrever cartas um para o outro, lidas em voz alta. João leu primeiro, voz embargada: Pedro, tu és minha âncora no caos. Sem ti, eu afundaria. Pedro, lágrimas caindo: João, tu me mostraste que o amor vence muralhas. Desculpa por duvidar. A reconciliação foi catártica, em uma escapada para as Ilhas Berlengas, onde gaivotas gritavam liberdade. Mergulhando nas águas cristalinas, João sentiu o trauma lavar-se como sal marinho. Obrigado por não desistir, murmurou ele, flutuando ao lado de Pedro. Na volta, João canalizou a dor em ação, fundou uma fundação para vítimas de violência homofóbica em ex-colônias portuguesas, com Pedro como embaixador artístico. O Natal trouxe magia renovada. Na mansão decorada com ramos de azevinho e presépios alentejanos, eles hospedaram uma ceia para a comunidade LGBTQ+, sem teto de Lisboa,
ativistas de Faro, famílias de Porto. Rosa assou peru recheado com castanhas, e Sofia liderou um karaokê de canções de Rui Veloso adaptadas. Ana anunciou: estou grávida. E o pai é o Miguel. João chorou, abraçando a filha, enquanto Pedro sussurrava: vamos ser uma família maior. Mas o ano novo trouxe o golpe mais inesperado. Um detetive particular, contratado por um rival invejoso nos negócios de vinho, um barão do Douro que perdera contratos para João, desenterrou um segredo do passado de Pedro. Na juventude, em Beja, ele envolvera-se em um pequeno furto para ajudar a mãe doente, pagando dívidas médicas. Nada grave, mas o rival vazou para a imprensa. Parceiro de bilionário tem ficha criminal. Amor ou armadilha? O escândalo explodiu como fogos de artifício em Cascais. Acionistas pressionaram João a limpar a casa. Amigos de Pedro o abandonaram, temendo associação. Pedro, destruído, trancou-se no sótão, pincel imóvel. Eu sou tóxico para ti, disse ele quando João subiu. João, olhos flamejantes, não. Isso é guerra suja. Nós lutamos juntos. Ele convocou uma coletiva de imprensa no Hotel Ritz, Lisboa, com Pedro ao lado. Meu parceiro errou no passado, como todos. Mas seu coração é puro. Quem julga sem misericórdia, perde meu respeito, e meus vinhos. A resposta foi mista, alguns aplaudiram a honestidade, outros boicotaram. Mas o rival, exposto por falsificação de documentos, acabou processado. No meio do caos, Pedro pintou sua obra-prima, Cicatrizes de Amor, uma tela de corpos entrelaçados com marcas que se transformavam em asas. Vendida por uma fortuna em leilão beneficente, financiou bolsas para artistas que er. Primavera floresceu, e com ela, um equilíbrio novo. João e Pedro adotaram um cachorro resgatado, um podengo alentejano magro chamado Esperança, simbolizando sua jornada. Passeios no Parque Eduardo VII tornaram-se rituais, onde falavam de futuro, filhos via adoção, talvez, ou uma vinícola própria no Alentejo, misturando arte e vinho. Contudo, uma sombra pairava, a saúde de Rosa declinava. Diagnosticada com um tumor benigno mas debilitante, ela insistiu em ficar na mansão. Quero ver meus meninos felizes até o fim, disse. Pedro, devastado, cuidava dela com devoção, enquanto João contratava os melhores oncologistas de Coimbra. Noites de vigília uniram-nos mais, João lendo contos de Sofia de Melo Brainer para Rosa, Pedro desenhando seu retrato como uma santa guerreira. O verão de 2026 trouxe um calor opressivo, como o fogo de um dragão adormecido nas colinas de Monsanto. Rosa, enfraquecida mas de espírito indomável, pediu um último desejo, uma viagem ao Alentejo natal, para ver os sobreiros que testemunharam sua juventude. João organizou tudo, um carro confortável, enfermeira discreta, e paradas em vilarejos com queijos de cabra e pão alentejano fresco. Pedro dirigiu, mão na de João no câmbio, enquanto Rosa contava anedotas. Eu dancei aqui com teu pai, Pedro, antes de ele partir para a guerra colonial. Amor era fogo, mesmo na seca. Em Évora, visitaram o templo romano ao luar, onde Rosa abençoou o casal. Sejam fortes, como estas pedras antigas. O preconceito passa, o amor fica. Lágrimas fluíram, e naquela noite, em uma herdade com oliveiras centenárias, João e Pedro renovaram votos informais, trocando anéis de cortiça entalhados por artesãos locais. Rosa sorriu fraca, meu legado é ver-vos assim. De volta a Lisboa, a doença progrediu. Hospitais cheiravam a antisséptico e a Deus, mas Rosa lutou com graça, ensinando Pedro receitas secretas. O segredo do ensopado é o amor, não o sal. João, vendo o parceiro sofrer, confrontou seu próprio medo da perda. Não posso perdê-la. Ela é a ponte para ti. Pedro consolou, ela vive em nós. O funeral, em uma capela simples em Alfama, foi uma celebração fado tingida. Sofia cantou, Estranha Forma de Vida, e Ana leu um poema de Pedro sobre mães que tecem asas. João discursou, Rosa não era só criada, era rainha desta casa, e sua lição foi amar sem fronteiras. Pedro, de pé ao lado do caixão coberto de flores silvestres, sentiu um vazio, mas também força, o amor de Rosa o moldara para enfrentar o mundo. A ausência dela testou o relacionamento como nunca. Pedro mergulhou em luto, pintando telas escuras de sombras e luzes quebradas, isolando-se no sótão. João, ocupado com a colheita no Douro, uma safra recorde apesar das secas, sentiu a distância crescer. Cartas e chamadas viraram discussões. Tu priorizas as vinhas a mim, acusou Pedro. E tu te afogas no passado, rebateu João. Uma noite, Pedro sumiu, foi para Beja, visitando a tumba da mãe, sozinho. João, aterrorizado, dirigiu toda a noite, encontrando-o em um cemitério ao nascer do sol, ajoelhado na terra vermelha.
Eu pensei que te perdera, disse João, voz rouca. Pedro virou-se, rosto inchado, o luto me cegou. Mas sem ti, sou metade. Eles choraram juntos ali, entre cruzes antigas, e o abraço foi renascimento, prometeram terapia de casal novamente, e fins de semana sem agenda. O outono trouxe redenção. A fundação de João expandiu, abrindo um centro de arte em memória de Rosa, no bairro Alto, onde jovens quer pintavam suas dores. Pedro liderou a inauguração, tela central, legado de luz, retratando Rosa como farol. Críticos aplaudiram, e um documentarista premiado propôs um filme sobre sua história, Amor nas Vinhas, uma saga que era portuguesa. Mas o clímax se aproximava, disfarçado de oportunidade. Um magnata rival, o mesmo do escândalo passado, ofereceu comprar a empresa de João por uma fortuna obscena, mas com cláusula, afaste-se do ativismo gay, ou o negócio azeda. João hesitou, era a chance de aposentar-se cedo, viajar o mundo com Pedro. Mas Pedro, ao saber, explodiu, não. Isso seria trair quem somos. Eu não sou acessório para teu conforto. A briga foi épica, e quando pelos salões, João acusando Pedro de idealismo ingênuo, Pedro chamando-o de covarde enrustido. No auge, João partiu para o Douro sozinho, para pensar. Nas vinhas solitárias, sob estrelas como grãos de arroz, ele colheu uvas à mão, sucos correndo como sangue de feridas antigas. O que é império sem alma, murmurou para o vento. Voltou a Lisboa ao amanhecer, encontrando Pedro na varanda, exausto de noites insones. Recusei a oferta, disse João, caindo de joelhos. Porque sem ti, sem nossa verdade, nada vale. Pedro ergueu, beijando-o com fúria e alívio, então construamos nosso próprio império, de amor e arte. O inverno selou a transformação. Com Ana dando à luz um menino, batizado Tomás em homenagem ao avô, João e Pedro tornaram-se tios, devotados, passeando com o bebê pelo Jardim da Estrela. A família expandia, curando feridas. Sofia, agora casada com uma ativista brasileira, planejou uma marcha do orgulho conjunta Portugal-Brasil, com João como patrono. Uma reviravolta final veio em forma de milagre. Durante uma consulta de rotina, Pedro descobriu estar apto para a adoção acelerada, graças a reformas legais. Um filho nosso, sussurrou ele a João em uma ponte sobre o Tejo. João, emocionado, sim. Uma família completa. A primavera de 2027 desabrochou como uma promessa cumprida, flores de jacarandá atingindo Lisboa de roxa iridescente. João e Pedro, agora inquebráveis como as muralhas de Belém, navegaram a burocracia da adoção com paciência de monges beneditinos. Encontraram Sofia, ironicamente, a amiga de Pedro, renunciando à parentalidade, mas oferecendo seu filho recém-nascido de um relacionamento passado, um menininho de olhos curiosos chamado Lucas, de 6 meses. Ele precisa de amor como o nosso, disse ela, lágrimas nos olhos. A adoção foi rápida, uma bênção em meio a papéis e entrevistas. Lucas trouxe caos alegre à mansão, noites de choro interrompendo sonos, mamadeiras mornas às 3 da manhã, mas também risadas guturais que preenchiam os vazios deixados por Rosa. João, o bilionário de punho firme, trocava fraldas com torpeza adorável, enquanto Pedro cantava canções de ninar alentejanas, voz suave como brisa em planícies. Ana, visitando com seu filhote, ria, 2 pais gays e um bebê, quem diria que o Douro aprovaria? Manuel, agora avô orgulhoso via Skype, enviava brinquedos de madeira entalhados, para o pequeno herdeiro das vinhas. O mundo exterior, outrora hostil, começava a ceder. O documentário sobre eles estreou no Festival de Cinema de Guimarães, ganhando prémios por narrativa de resiliência que era. Críticos do Diário de Notícias chamaram-no de o fado moderno do amor proibido. Convites choveram, palestras em universidades de Coimbra, painéis na Web Summit sobre diversidade em negócios. João, antes solitário em salas de conselho, agora compartilhava pódios com Pedro, mãos unidas contra flashes. Contudo, o último conflito surgiu de uma fonte improvável, dentro de si mesmos. Com Lucas, João sentiu uma pressão nova, sou velho demais para isso. 42, e agora pai de novo. Pedro, exausto de equilibrar arte e paternidade, duvidou, e se eu não for o suficiente? Meu passado. E agora um filho que merece estabilidade. As inseguranças borbulharam durante uma viagem familiar a Sintra, onde neblina densa espelhava suas mentes turvas. Em um palácio abandonado, João confessou, medo de falhar como pai, como fiz com Ana no divórcio. Pedro rebateu, nós falhamos juntos, então vencemos juntos. Uma tempestade noturna os trancou no quarto do hotel, Lucas dormindo entre eles. Ali, sob chuva batendo nas vidraças, eles se abriram como nunca. João admitiu o pavor de envelhecer sozinho, Pedro o terror de ser julgado como pai inadequado por sua orientação.
Somos humanos, amor, disse Pedro, traçando linhas no peito de João. E humanos erram, mas amam ferozmente. O amanhecer trouxe clareza, promessas de apoio mútuo, babás compartilhadas, e fins de semana só para eles em retiros no Gerês. O ápice veio no Orgulho de Lisboa, 2027. Milhares marchavam da Praça do Comércio ao arco da Rua Augusta, bandeiras arco-íris tremulando como velas em regata. João e Pedro lideravam um bloco com Lucas no carrinho, Ana e Miguel ao lado, Sofia gritando slogans. Mas no meio da multidão, o ex de Pedro, Tomás, apareceu, não como vilão, mas penitente. Eu errei, Pedro. Vi o filme, entendi. Posso pedir perdão. Pedro, mão na de João, assentiu, perdão sim. Mas o passado fica lá. Tomás chorou, e naquele momento de redenção pública, o ciclo de dor se fechou. Anos voaram como gaivotas sobre o Tejo. Lucas cresceu correndo pelos jardins da mansão, chamando João de papadas uvas e Pedro de papadas cores. A vinícola no Alentejo tornou-se realidade, vinho do arco-íris, rótulo com murais de Pedro, exportado para a Europa e Américas como símbolo de inclusão. Manuel partiu pacificamente, deixando herança para Lucas, que ele beba o fruto do amor. Em uma noite de ano novo, no terraço com vista para as luzes da cidade, João e Pedro brindaram com Porto envelhecido. De um beijo fingido no escuro é isso, disse João, beijando a têmpora de Pedro. Um teste que mudou tudo. Pedro sorriu, Lucas dormindo no colo, e continua mudando. Para melhor. A vida, com suas reviravoltas e preconceitos superados, provara, o amor, quando profundo e corajoso, constrói impérios mais duradouros que qualquer vinho. Em Portugal, terra de fados e descobertas, João e Pedro escreveram seu próprio épico, não de reis, mas de corações livres.